Você sente que às vezes para falar com alguém, para poder gravar um vídeo, se apresentar em público, você fala muito mais palavras do que deveria, ou então as palavras somem da sua cabeça na hora de você falar? Pois é, eu passo por isso regularmente já tem um certo tempo, e eu acreditava que era por conta do TDAH. Eu sou uma pessoa com laudo de TDAH. Onde que tá essa merda? Tá por ali. Nem pode ficar falando palavrão aqui no YouTube, isso nerfa muito, que às vezes eu quero soltar um e não pode, porque o YouTube retira o alcance dos vídeos se eu falar palavrão. E eu estou tentando crescer esse canal. E eu achava que eu perdia a linha de pensamento por conta do TDAH, porque realmente é um problema. Mas não é isso. Você vê pessoas por aí, você pode pesquisar na internet, você vê pessoas com TDAH falando muito bem, se expressando bem, objetivamente. Eu, às vezes, não consigo fazer uma escolha objetiva de palavras. Eu quero me expressar sobre alguma coisa, eu tô com um pensamento desse tamanho, cabeçudíssimo pra falar, só que eu dou inúmeras voltas pra conseguir chegar até aquela explicação, até dar a definição que eu tô pensando. Porque eu tenho um desenho na minha cabeça do que eu tô imaginando, mas eu não consigo desenhar falando pra pessoa. É um tema muito chato. E aí, por muitos anos, eu procurei psicólogos, procurei psiquiatras que me entendessem quanto a esse problema. E eu cheguei até a tomar um remedinho controlado lá, aquele lá, né? Não posso falar o nome aqui, pode? Não sei se pode. Eu cheguei a tomar um remédio controlado pra deixar mais focado, assim. E realmente, olha, quando você toma aquilo pela primeira vez, você conseguir focar nas coisas quando você quiser, porra, é muito bom. Parece que objetivamente você consegue, assim, tipo, olhar pra uma coisa aqui, ó. Eu vou ler esse livro, eu não vou desviar a atenção. E você passa a ter um cérebro normal por alguns minutos. É incrível. Só que o efeito daquele remédio é temporário, né? Igual o antidepressivo que, por exemplo, eu tomo também, que você toma e ele vai ficar na corrente sanguínea e vai ficar te ajudando ali o tempo todo. Não. Aquele remédio lá para foco, você toma e se não falha a memória, ele funciona por umas 6 horas de tempo, depois ele para. E aí você tem que tomar de novo. E aí ele para, depois você tem que tomar de novo. Não funciona, tipo, não é uma coisa que você vai tomar e você ficar pra sempre atento. O que pra mim não é sustentável, porque eu acho que, não sei, o cérebro acostuma com essa porra, não sei, porque é um negócio que acaba. A caixa, não sei se vem 30 comprimido, era 60. Não tem como você tomar aquilo ali durante o dia inteiro. Não rola, não é sustentável. E aí nenhum médico soube me dizer o que eu tinha. Não, é assim mesmo, e você vai ter que contornar, tem que fazer terapia. Beleza, eu fiz terapia. Fui em outros psiquiatras para pegar uma segunda opinião, para saber o que eu podia fazer comigo. E esse período todo, esse tempo todo, eu nunca sequer me liguei que isso poderia ter um outro backstory, um outro problema por trás, que é o tempo de tela com computador, telefone e outros tipos de tela. Eu sempre fui muito criativo na minha adolescência, na minha infância e adolescência eu era muito bom de escrever textos, escrever redação. Redação, eu falei errado agora, que mico, não dá nem pra corrigir, porque eu não vou falar de novo também. Eu era muito bom em escrever, e aí quando eu fui pegando ali, entrando na adolescência, eu ganhei um computador, ganhei acesso à internet, jogava Rabo até o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro ouvindo música, e eu ficava vendo site de memes, passei a ter um Facebook, então eu realmente ficava muito tempo conectado na internet. Depois de alguns anos veio o smartphone, eu ganhei meu primeiro smartphone, e eu passava longas horas do meu dia também usando a internet num celular para fazer outras coisas, conversar com as pessoas, ver meme na internet. Passando mais alguns anos, surgiram os vídeos no celular, e hoje em dia a gente passa muito mais tempo no celular vendo vídeo do que fazendo qualquer outra coisa. Conversando com outras pessoas recentemente, eu percebi que sim, outras pessoas também estão com dificuldade de articular palavras, de se expressar ou de formular pensamentos racionais para poder escrever alguma coisa, para poder fazer uma apresentação em público. As pessoas precisam às vezes ficar presas a textos, presas a roteiros para conseguir, assim, você tem que fazer um roteiro. Você vai se apresentar em algum lugar, você precisa de um roteiro para poder se guiar. Não dá para você só subir num palco e contar a sua história. Não é assim. Você vai realmente desviar a atenção uma hora ou outra. Então é interessante você ter um roteiro, mas às vezes as pessoas estão ficando dependentes só disso. As pessoas estão ficando dependentes de ter um chat GPT para lhe acompanhar. E fuçando na internet, eu li em um fórum que algumas pessoas também passavam por esse mesmo problema. Foi no Reddit mais especificamente. E eu li um post traduzido do inglês, onde pessoas estavam alegando que realmente estavam ficando mais burras. Usaram o termo brain rot. Brain rot é outra história, né? Um cérebro gostoso. E algumas pessoas alegaram que estavam ficando mais burras, estavam tendo mais dificuldade de se expressar por conta de um longo tempo expostos à tela. E aí passaram a se desafiar a tentar reverter esse processo de brain rot, incluindo na sua rotina o hábito da leitura. Voltar a ler livros de papel.
assim, ó, livros físicos. E eu nunca pensei nessa possibilidade. Eu nunca pensei que talvez a saída para reverter esse problema todo que eu tenho sentido nos últimos meses, anos, para ser sincero, seria voltar a ler. Na verdade, não é nem voltar, é começar o hábito da leitura, porque eu nunca fui uma pessoa de ler de verdade, mas eu era uma pessoa de escrever. Mas de ler de verdade, eu. Então, esse ano eu criei o hábito de ler. Eu peguei esse livro aqui pra ler. Tá invertido aí pra vocês, mas eu vou botar o espelhamento do vídeo. Eu gosto do tema de autoajuda. Eu nunca leria um livro, por exemplo, que falasse de qualquer outra história de romance ou de aventura. Eu realmente me canso desse tipo de coisa. Então, eu peguei um livro de autoajuda que, na minha cabeça, ler um livro de autoajuda é como se eu estivesse fazendo uma manutenção no meu sistema. Então, eu sinto que é uma vantagem ler um livro de autoajuda. Pra mim faz todo sentido. Só que quem é de fantasia é que leiam fantasia. Tá? Cada um com as suas coisas. Eu peguei essa porcaria desse livro pra ler em fevereiro e até agora eu não consegui sair da página 17. Eu sempre paro na página 10, na página 15, e aí acontece alguma coisa na minha vida, que eu também trabalho, e aí eu paro de fazer essas coisas, paro de ler, paro de fazer outras coisas que eu também tenho me dedicado a fazer, tipo estudar. E aí a vida vai passando, a vida vai seguindo, e aí eu esqueço do livro, ou então perco o prazer de ler e vou deixando pra depois. Mas dessa vez é diferente. Inclusive, eles falam sobre isso aqui logo no começo, sobre falar publicamente, fazer declarações de promessas. Eu vou declarar nesse vídeo aqui. Eu vou ler esta porcaria desse livro. E o que tá me prendendo a querer ler esse livro aqui é que eu tô tentando imaginar o que que tem no meio dele. Quando eu chegar bem aqui, o que que vai ter aqui no meio? Porque eu sei que geralmente os livros começam legais e aqui no meio o recheio ele é tão gostoso, muito gostosinho, porque você quer ganhar a pessoa que tá lendo por aqui, você quer ganhar o leitor por essa parte aqui. Então eu sei que aqui vai ficar bom, inegavelmente vai ficar bom. Eu sou uma pessoa que gosta de One Piece, tem uma almofadinha que vocês estão vendo. Então, One Piece é um anime muito bom, só que ele vai ficando bom mesmo lá no meio, lá no recheio, do recheio pro final, que é onde o anime tá indo agora. Não tem nada a ver com o tema do vídeo. A motivação que eu tô seguindo dessa vez pra continuar lendo, pra sair da página 17, é: o recheio do livro é gostoso e eu vou comer. Então eu vim propor esse raciocínio para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que não desista do seu cérebro. Eu sei que pode parecer que você não tem mais jeito, que você não vai saber se expressar ou juntar as palavras, não vai saber, sabe, organizar os seus pensamentos para poder se expressar como pessoa. E assim, eu estou. Nossa, fez uma sombra ridícula aqui. Eu me expresso bem falando, mas eu conseguia me expressar muito melhor antes. Eu conseguia ter uma escolha de palavras muito melhor antes. E agora o que vocês estão vendo aqui é o resto que sobrou de mim. Eu consigo ser melhor que isso. Então a minha dica pra você hoje é: quer melhorar o seu cérebro? Tenta reverter o seu brain rot criando o hábito da leitura. Eu sei que você só largar as redes sociais não vai ser suficiente, porque as redes sociais fazem parte da gente hoje em dia. Então diminuir tempo de tela é uma coisa que é bem difícil. Eu, pelo menos, é um desafio muito grande pra mim, mas incluir uma outra forma de entretenimento eu acho que vai ser bem interessante para poder duelar com essa vontade de continuar scrollando a tela do celular. Obviamente, não dá para você pegar um livro aqui e aí eu vou ler todas essas páginas aqui no dia 1 da minha tentativa. Se você não tem hábito da leitura, por exemplo, como eu. Se você não tem hábito da leitura, assim como eu também não tenho hábito, é isso que eu queria dizer. O que eu tô me pegando para fazer? Como eu acho muito chato, inicialmente eu vou ler 5 páginas por dia. E hoje eu li 15. Hoje eu li 15 páginas, então amanhã eu vou ler 5. Porque eu não posso ficar me forçando sempre pra, né, não ficar chato. Eu quero que seja uma coisa prazerosa. E aí, se eu gostar de ler 5, eu vou tentar ler 6. Aí, no dia seguinte, do dia depois de amanhã, eu vou tentar ler 6 ou 7 páginas, ou então 5 mesmo. Mas sempre tentar botar uma meta e cumprir aquela meta. Porque quando você pega um livro pra ler, e aí você fala, vou ler o livro, você tá botando uma meta muito irracional. E o seu cérebro não vai entender, tipo... vai entender como, vou ler isso aqui até quando eu quiser. Não, se você botar um prazo, se você botar um limite, por exemplo, eu tenho 40 minutos, é muito, né, nossa, mas é o tempo que eu levo às vezes. Se você botar, tipo, eu vou ler 7 páginas em 40 minutos, é uma meta bem interessante. Aí o seu cérebro já vai saber que daqui a 40 minutos, quando você ler 7 páginas, você vai estar livre, não vai precisar ler de novo. Aos poucos, como você vai estar
tá tentando voltar ao hábito da leitura, tentando reconstruir toda essa força de vontade dentro de você, eu acredito que esse aumento progressivo que você vai ter da quantidade de páginas que você vai conseguir ler por dia vai virar um benefício. E talvez você consiga depois ler outro livro e outro livro, e aí você consiga voltar a ter um cérebro funcional para questões comunicativas. Mas é lógico, você também pode ter dificuldade de falar, de se expressar por outros problemas. Aí talvez seja interessante realmente você procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, para poder falar das suas dificuldades, ou pelo menos você pode procurar, não sei, outro tipo de profissional que possa te ajudar a se expressar melhor, fazer um curso de teatro, ou até mesmo ter um pouco mais de exposição pública, talvez seja uma coisa que possa ser interessante para você melhorar um pouco mais a sua oratória. Gostaram da dica? Eu achei incrível. Se eu tivesse vendo esse vídeo, na verdade, eu acho que esse é o tipo exato de vídeo que eu esperaria encontrar no YouTube há alguns meses atrás, ou foi alguns meses atrás, quando eu tava buscando essa informação na internet. Como voltar a ser normal? Eu queria, acho que eu vou botar esse vídeo. Acho que eu vou botar esse título. Como voltar a ser normal? É isso, ó, já falei muito, já tô cansado.